Olá a todos, meu nome é Helena, eu sou residente em Ciências e Química e hoje estarei revisando o conteúdo da terceira apostila de Ciências. Vamos lá? Bom, organizei a revisão de acordo com as aulas da apostila. Na aula 1, aprenderemos sobre tecnologia e saúde. Podemos perceber que essa relação acontece no nosso cotidiano, como por exemplo nos exames que realizamos, nos procedimentos a laser que vêm sendo muito utilizados ultimamente, e também, em se tratando da química mais especificamente, temos a quimioterapia e a radioterapia como exemplos. A quimioterapia é uma terapia que utiliza drogas para combater a proliferação das células malignas. O tratamento pode provocar náuseas, vômito, queda de cabelo e redução dos glóbulos brancos do paciente. Já a radioterapia é um tratamento tradicional para o câncer, onde as células cancerígenas são destruídas com emissões radioativas. No entanto, as células normais podem ser afetadas por essa radiação. Aproveitando para falar um pouquinho mais sobre a radioatividade, temos o exemplo da Marie Curie, que em 1903 foi quem demonstrou a existência da radioatividade, o que lhe rendeu um prêmio Nobel em Física e futuramente outro em Química, em 1911. Sendo assim, ela se tornou a única pessoa premiada em duas categorias diferentes no prêmio Nobel. Na aula 2, estudaremos a lei da segregação, ou primeira lei de Mendel. Quem foi Mendel? Mendel foi um biólogo, botânico, monge augustiniano e meteorologista austríaco, que ao lecionar ciências naturais realizou diversos experimentos envolvendo o cruzamento de muitas espécies. Dentre elas podemos citar os feijões, as ervilhas e também plantas frutíferas. Mas o que Mendel estudava? Bom, um dos principais estudos de Mendel foi um estudo realizado com ervilhas. Nesse estudo, a sua intenção era estudar as variedades portadoras de características bem definidas e que não sofressem nenhuma alteração de uma geração para outra. Então, durante esses estudos, Mendel fez algumas definições. A primeira definição adotada por Mendel é a de linhagem pura, na qual hoje chamamos de homozigóticas, que são linhagens que, por autofecundação, originavam somente plantas iguais a si mesmas, no caso, plantas, porque era objeto do estudo de Mendel. Também temos a geração parental, com a sigla P, que é a geração constituída pelas variedades puras, e a primeira geração híbrida, que chamamos de F1, porque é a primeira geração de filhos, e aí sucessivamente pode ter F2, F3. Após todos os estudos e cruzamentos, Mendel concluiu que recessivos são os genes que se expressam em dose dupla e na presença de um dominante se torna inativo. Dominantes são aqueles que determinam uma característica, mesmo quando em dose simples no genótipo. Por fim, a definição da lei de Mendel é: para cada caráter estudado, dois fatores, chamados de genes, são condicionados. Um de origem materna, ou seja, da mãe, e outro de origem paterna, o pai. Esses fatores, eles se separam quando os gametas se formam. Assim, cada gameta vai carregar um fator. Bom, agora um exemplo de cruzamento que inclusive está na apostila. Podemos ver na figura a representação de dois cruzamentos. As ervilhas amarelas são as ervilhas dominantes, vezão, vezão, enquanto as ervilhas verdes são as ervilhas recessivas, vezinho, vezinho. Dizemos que estas são puras ou homozigotas. Sendo assim, ao realizar o cruzamento da ervilha verde com a ervilha amarela, 100% da geração F1, no caso a primeira geração de filhos, será do tipo dominante. Isso ocorre porque os filhos recebem um gameta do pai e um gameta da mãe. Então, todos os filhos terão um gameta proveniente da ervilha amarela, portanto, todos os filhos
terão características dominantes. Já em F2, que representa a segunda geração de filhos, um cruzamento entre duas ervilhas amarelas resultantes do primeiro cruzamento, no caso, ervilhas amarelas, porém, ervilhas agora heterozigóticas, ou seja, contém um gene dominante e um gene recessivo. Ao realizar esse cruzamento, podemos perceber que algumas ervilhas verdes irão surgir, correspondendo a 25%. Cada quadrinho desse do cruzamento representa 25%. Desta forma, teremos 25% das ervilhas verdes, ou seja, uma proporção de 3 ervilhas amarelas para uma ervilha verde. Agora, iniciando o conteúdo da nossa aula 3, estudaremos o sistema ABO e o fator RH. Para entender o sistema ABO, inicialmente precisamos compreender dois conceitos: a ausência de dominância e a codominância. A ausência de dominância é quando o fenótipo da geração de filhos é um intermediário da geração parental, ou seja, ocorre ali uma mistura. Já a codominância é quando o fenótipo da geração de filhos manifesta o fenótipo de ambos da geração parental. Vamos ver como isso funciona? Bom, as estruturas do nosso sistema sanguíneo são a aglutinina, que é um anticorpo presente no sangue, e o aglutinogênio, que é uma estrutura presente na membrana das hemácias. Falando agora um pouquinho sobre o fator RH, trata-se de um antígeno presente nas hemácias de seus portadores e ausente em não portadores. Hemácias com fator RH aglutinam quando em contato com sangue RH-, ou seja, RH negativo. Deste modo, pessoas com sangue negativo, como falamos popularmente, só podem receber sangue de pessoas também negativas. Agora vamos falar de um assunto muito importante que é muito cobrado e é muito importante para o nosso cotidiano também, sobre a doação sanguínea. No esquema, podemos entender a classificação entre doador universal e receptor universal, sendo o doador universal e AB o receptor universal. Os genótipos presentes nesses tipos sanguíneos estão representados nessa tabela em azul que está logo acima. O sangue O se torna doador universal pela ausência do aglutinogênio. Já o AB é um receptor universal porque ele tem o aglutinogênio A e o aglutinogênio B. Então, além de receber o sangue do próprio AB, ele pode receber do sangue do tipo A, sangue do tipo B e também sangue do tipo O. Somado a isso, se for AB positivo, ou seja, com a presença do fator RH, ele pode receber também de AB positivo e de AB negativo. Para finalizar a nossa revisão, no tópico 4, estudaremos heranças relacionadas ao sexo. Bom, temos a herança ligada ao sexo, restrita ao sexo e influenciada pelo sexo. Na herança ligada ao sexo, são determinadas por genes localizados em regiões do cromossomo X, não existem no cromossomo Y. Em função disso, para que seja manifestada em homens, podem aparecer, mesmo que de forma recessiva e em dose única. Exemplos dessa herança são o daltonismo e a hemofilia. Já a herança restrita ao sexo são heranças ligadas ao cromossomo Y. Então, se o pai apresentar a condição, o filho obrigatoriamente apresentará, porque lembrando que os cromossomos são divididos em X e Y. O homem apresenta o cromossomo XY e a mulher apresenta cromossomos XX. Portanto, se o homem tiver um filho, ele passará esse cromossomo Y para o seu filho. Então, o seu filho também apresentará a condição que ele apresenta. Um exemplo dessa herança é a hipertricose auricular.
Outro exemplo é a herança influenciada pelo sexo. Características expressas por genes localizados em cromossomos autossômicos, mas influenciados pelo sexo. Um exemplo disso é a calvície. Agora vamos conhecer e entender um pouquinho mais de um heredograma que é utilizado para interpretar características genéticas. O heredograma é uma forma de representar graficamente as relações de parentesco entre os indivíduos. Através desse, podemos visualizar como é o padrão genético de uma família. É basicamente funciona como uma árvore genealógica, só que com características genéticas. Vamos ao esquema para entendermos como funciona. Bom, essa imagem também foi retirada da apostila e essa imagem faz um breve resumo de como podem ser apresentados os indivíduos no heredograma. Bom, temos um indivíduo de sexo desconhecido, indivíduo de sexo feminino é sempre um círculo, do sexo masculino é um quadrado, e aí temos geralmente marcado. Pode ser marcado em negrito, pode ser marcado com uma cor diferente, ou pode ser um simples tracejado, que são para os indivíduos afetados para aquela doença em que está se tratando. Temos também, né, as representações para os casais, para o casamento e representação de filiação, que são um pouco mais simples de visualizar. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de revisão da terceira apostila de ciências do nono ano. Sugiro que vocês pratiquem conteúdo estudado, principalmente realizando as atividades sugeridas da própria apostila. E é isso. Se caso tenha ficado alguma dúvida, podem entrar em contato, que estaremos sempre à disposição. Tchau, tchau. Até a próxima aula.